A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começa agora o programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, iniciando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, com a coordenação de cultura sempre no apoio. Estamos aqui no teatro, num estúdio montado em frente às cadeiras, aberto aos estudantes, suas famílias e à comunidade, e com a companhia de você que nos escuta também. Que escuta o Conversas Artísticas, que lembro eu aqui, é uma série de programas dedicada inteiramente a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo sempre convidados maravilhosos a cada edição. E hoje a sua imaginação vai brilhar porque falaremos sobre pintura. Manuel Veiga, nosso convidado, está aqui. Tudo bom, Manuel? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui e uma alegria poder colaborar com esse programa que tenta levar a cultura para mais gente, que é a nossa maior vontade como artista. E isso eu quero lhe perguntar logo de cara como uma curiosidade. Se você chega a um hotel e preenche pintor na sua ficha, as pessoas vão imaginar que você é um artista ou que você é um profissional da construção, da arquitetura, da engenharia, dos serviços de pintura, de paredes, superfícies, etc. Com certeza, isso já aconteceu várias vezes. As pessoas não têm a dimensão da atividade do pintor como profissional da arte? Normalmente não, infelizmente. Mas a gente tenta fazer um esforço, né, para que mais gente entenda que é uma profissão que é complexa como tantas outras e que envolve várias dimensões. Não só o trabalho artístico, que em si só já é uma coisa muito puxada, muito que até desgastante, porque é diferente da pintura como hobby. Certo? Isso é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, exatamente. Eu quis entrar por esse lado, para quem está nos ouvindo e não está nos vendo, já pensa e fala, nós estamos falando sobre a pintura no sentido amplo, como manifestação artística. Você é um pintor, nem todo mundo pinta tudo, né? Então os pintores têm as suas especialidades, as pintoras têm as suas especialidades, as suas preferências, as suas criações, mas como é a formação? A gente está dentro de uma escola, né? Alguém para se tornar hoje, né? Estamos falando aqui, 2024, pintor profissional, tem que estudar. Sempre, e muito, não é pouco não. O pintor profissional, ou um artista profissional, para ser mais genérico, ele necessariamente vai se interessar por uma visão mais ampla do mundo. Normalmente um trabalho artístico ele vem daí, vem dessa leitura que você faz do que vem acontecendo mundo afora, não só na sua região, mas em qualquer outra, né? Hoje mais do que nunca com as mídias sociais, a internet, a gente sabe de tudo em qualquer lugar. Então isso é fundamental para a gente entender o que vem acontecendo dentro da cultura e responder a isso. E assim cada artista em particular vai desenvolver um trabalho que tenta buscar uma solução ou propor novos problemas diante do que acontece aí no mundo. O Paulo falou uma coisa interessante, né? Quando você for aí para um hotel, o que você diz? Né? Eu digo que sou pintor, mas ele pode dizer que ele é engenheiro eletrônico, certo? Formado na Federal de Pernambuco, professor também, porque você dá aula de pintura, fotógrafo, e aí, voltando, eu te pergunto, como que você foi parar na pintura como profissão? Já que você, formado numa universidade federal, renomada e tudo mais, não, vou seguir como pintor. Sim, e trabalhei dentro da indústria, né? Trabalhei 4 anos, fui chefe de departamento da Rodia, que era na época pertencia a uma multinacional francesa. A coisa estava andando bem para mim, se eu posso dizer. Mas acontece que depois desse tempo inicial, eu conheci alguns artistas lá em Recife. E é claro que eu já tinha um interesse pela pintura e por arquitetura, já li um pouco sobre história da arte e desenhava muito quando eu era bem pequeno. Eu era super tímido, então desenhar sempre foi uma válvula de escape para mim. Uma espécie de universo paralelo para a gente soltar e lidar com as coisas do mundo. Mas foi esse contato que eu comecei a ter nesse período já de crise com a engenharia, em pouco tempo, certo? Um período conturbado, de plano Collor e tal.
que realmente me pegou e me puxou para perto da pintura, primeiro como hobby. Quando eu comecei não tinha nenhuma pretensão, nem sabia que existia a possibilidade de carreira. Veja, eu era engenheiro formado, não sabia nada de arte contemporânea e sobre essa possibilidade de você ser um profissional das artes, de você viver do sistema de arte, você viver de uma produção artística. Mas aconteceu e eu fui me aproximando e depois de um tempo já deixei a engenharia para trás e aos poucos fui compreendendo esse universo novo, fui aprendendo, né? Era um mundo completamente novo para mim. E nunca mais eu saí de perto disso daí. Na tua fala já foi interessante você dizer e falar, temos que fazer uma distinção entre a pintura como hobby e entre a pintura como profissão. A pintura como hobby talvez seja aquela situação em que a pessoa fale, eu tenho uma atividade, eu tenho um comércio, eu sou advogada, mas eu aproveito o tempo livre que eu tenho pintando. Eu tenho lá, compro um material de pintura, eu posso até fazer aulas de pintura, mas eu não tenho a pretensão de transformar isso na minha profissão, né? Eu não vou sobreviver a partir dessa atividade. Tem muita gente, né, que busca a pintura como uma válvula para sair do seu cotidiano, né? Enfim, são alunos para profissionais da arte que pintam, repassarem seu conhecimento e também gerarem renda, né? E aí tem os pintores, ou pintores, como você falou, que buscam e se estabelecem trabalhando como pintores, sendo remunerados, vendendo as suas obras para outras pessoas, para galerias, para museus, por que não? E aí o pintor, ou você artista, tem uma experiência de expor os seus trabalhos, às vezes coletivamente, né, uma mostra com outros artistas, às vezes a sua própria mostra, né, uma apresentação do seu trabalho desvinculado de qualquer outro artista. Como fazer para chegar nesse estágio? Existe caminho? Para quem está ouvindo a gente, pensa e fala assim, eu tenho um hobby, mas eu só tenho um hobby porque eu queria, se eu pudesse, eu largava a minha outra profissão para ser alguém da área das artes, da pintura. Sim, já ouvi muito isso ao longo da vida, né? Principalmente porque as pessoas ficam sabendo dessa minha história de ter sido engenheiro eletrônico, ter abandonado tudo, recomeçado e tal. Mas, infelizmente, não tem regra geral, certo? Não tem uma solução mágica de caminho para isso. Existe um curso universitário para quem tem essa possibilidade, até o tempo para isso, para se dedicar, mas isso não é fundamental. Você diz uma faculdade de artes plásticas? De artes plásticas, dedicada às artes plásticas. Você se forma bacharel em artes plásticas. Eu não fiz. O meu diploma é engenharia eletrônica, é um outro universo. Mas em arte você tem essa possibilidade de ser tranquilamente um autodidata, sabe? Isso não exclui o estudo. Você vai precisar estudar e eventualmente fazer cursos específicos ou participar de grupos de estudo, como eu mesmo já participei. São muitos caminhos. O convívio é muito importante, você começar a circular e conhecer artistas, conhecer trabalhos, porque a formação de alguém que pretende ser um artista visual, ela tem que ser basicamente visual, não pode ser desconectada desse elemento que é a base de tudo. Você diz criar um repertório, né? Criar um repertório. Uma soma de referências. Isso. Eu vi no livro, eu vi na parede, eu vi Exatamente. aqui e ali, para estar exposta ao que já foi feito antes. Exatamente, e o que está sendo feito agora, né? Que é tão interessante quanto. Para a gente entender o que é feito agora, a gente precisa do que aconteceu antes e assim esse repertório vai se formando e a partir daí, de alguma maneira, cada artista vai achando um caminho. E no final das contas, uma carreira é isso. A gente está sempre procurando esse caminho ou trilhar um lugar que a gente não sabe bem para onde vai levar, porque isso é sempre misterioso. Você tem desvios, você tem mudanças, e, enfim, sempre é tortuoso. Mas não passa por necessariamente como medicina, uma obrigação de você fazer um curso universitário, qualquer curso que seja. Tem um diploma, tem um certificado dizendo agora você é um pintor ou uma pintora. Exatamente, não é o diploma que vai definir isso, nesse caso específico. Isso... Desculpa. Manda ver. Não, Mara, só porque como ele falou do Claro. diploma, são muitas as possibilidades, muitas as técnicas. A pintura não é uma coisa só, né? Os materiais podem mudar, a forma de aplicar os materiais, as ferramentas, as misturas, né? Então,
que às vezes você ouve falar como uma técnica mista, né? O que é o misto? É uma mistura, né? Então usou um elemento aqui, outro elemento lá e criou um outro caminho. Isso também depende de você conhecer o que é feito, né? Para saber a possibilidade que você tem ou até entender onde você pode ir melhor. Com certeza, isso é uma coisa que na tradição, para você ter uma ideia, por exemplo, século 17, 18, na Europa você tinha ateliês coordenados por um dito profissional que, além de empregar de certa maneira um artista jovem para um trabalho, funcionava também como uma escola. Então, no final, o mestre que formava assistentes. O mestre que formava, exatamente. Então, no final de um período longo, que muitas vezes chegava a 10 anos de formação, é que você recebia um título de mestre, que daria o direito de você ter discípulos, você ter jovens aprendizes para trabalhar junto, para serem formados por você. Então, a formação, como em qualquer área, é uma coisa muito séria, né? Então, mesmo que você não vá atrás de um ensino formal numa universidade, mas você, naturalmente, você vai procurar artistas, você vai procurar cursos específicos, como eu mesmo fiz, tanto teórico quanto práticos, técnicos, certo? Eu passei, por exemplo, um ano quase estudando técnica de pintura na Escola de Belas Artes de Paris, por exemplo. Em 97, naquela época do dólar 1 para 1, que era maravilhoso. Você fez sua própria residência. Exatamente. São Paulo era a cidade mais cara do que Paris, veja. Mas foi maravilhoso por esse lado técnico. Eu aprendi, por exemplo, a manusear pigmentos, a fabricar tinta a óleo, fabricar pastel, aquarela. Isso dá uma outra intimidade com tudo, com todo esse processo, toda essa base. Domínio, né? Exatamente, um domínio. Ao mesmo tempo, eu passei um ano indo para o Louvre diariamente, convivendo com obras de todas as épocas diariamente, porque o aluno da escola entra de graça no museu, não paga para entrar. Então, bom, o Museu do Louvre em Paris é um museu colossal. Acho que precisaria realmente de, não sei se um ano só daria para ver tudo que o museu pode apresentar. Uma vida. Uns estudos, enfim, né? Pesquisa que mostra que se você ficar acho que 15 segundos em frente de cada obra, não dá a vida inteira, ao que parece, algo do tipo assim, né? E o que está exposto no Louvre é uma fração da coleção do museu. Do que tem, como é que a gente fala? Do acervo, né? Do acervo a reserva técnica. Reserva técnica, exatamente. São quase 10 mil pinturas, sabe? Só uma fração está lá exposta. Então, não tem tempo para isso. Imagino. Bom, a gente falava sobre aula e tudo mais, e tem muitas pessoas que nos ouvem, eu acho que esse é o nosso grande público, que a gente traz vocês aqui justamente para inspirar as pessoas, né? Quem tá lá, que tem um emprego como você, né? Que nem tinha ideia de trabalhar profissionalmente com isso, resolveu trabalhar profissionalmente com isso. Então a gente tem pessoas que desde criança pinta e já sabe que quer fazer isso, e tem aquelas pessoas que nunca tiveram contato, porque, seja por uma questão familiar, ou seja porque não teve oportunidade de estar nesse mundo de certa forma, e que estão lá ouvindo a gente pensando, poxa, eu posso levar jeito, eu gosto de arte e tal. Tem como começar aprendendo técnicas? Por exemplo, você mesmo tem o seu curso lá, né, nos dias de semana. Tem como aprender a fazer arte, a pintar de certa forma? Ou se você não leva nenhum jeito, é melhor nem ir e deixa pra lá? Não, sempre tem, sempre tem. Eu acho que qualquer pessoa que se aproxime da arte já vai ter um benefício para a vida, sabe? Porque aprender a pintar ou aprender a trabalhar com artes visuais é aprender a ver ou reaprender a ver, sabe? A percepção visual da gente, ela é limitada. Os mágicos tiram proveito disso, certo? A gente tem uma confiança muito grande nela, mas quando você começa a aprender a pintar, você percebe que a coisa não é bem assim, sabe? Então todo esse processo ele é muito rico e faz você olhar para a vida de um outro jeito, independente do que você faça com pintura. Mas essa aproximação ela é muito transformadora, se eu posso dizer. Isso eu falo para meus alunos, sabe? Agora, a ligação que você vai ter com pintura, o tempo que você vai dedicar à pintura, isso vai depender de cada um. E ninguém é obrigado a se transformar num artista profissional porque começou a ter aula de pintura. Isso eu também falo sempre em aula, sabe? Porque a conexão de cada um é de cada um. É uma coisa muito íntima, muito
específica, né? Mas o prazer que você pode desenvolver daí, a partir daí, é uma coisa ligada até ao autoconhecimento também, porque se você olha para fora, naturalmente isso reverbera na forma como você se entende dentro do mundo. Então isso é uma coisa, eu acho espetacular, sabe? E o aprendizado, ele pode sim te trazer um desenvolvimento dentro da pintura, e muitas vezes daí sai um artista realmente que passa a desenvolver uma carreira. Isso aconteceu comigo, certo? Quando eu comecei a pintar, eu falei, nem imaginava que existia carreira. E assim estou eu aqui, né? Conversando com vocês 30 anos depois. E sem timidez ainda, porque tá aqui falando no microfone como se, né? Quer dizer, um menino tímido, olha como se transformou. Mas a arte ajuda nisso também. Manuel Veiga, pintor, está no Céu Jaguaré conosco nessa edição. Estamos falando sobre coisas que não são o dia a dia da maioria das nossas ouvintes. E eu gostaria de colocar aqui uma questão. O estilo. Uma coisa é a técnica. Você acho que deixou bem claro que, como em várias profissões, inclusive as do segmento cultural, o que aparece para o público é um pedaço, ou seja, é a ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? É a conclusão do trabalho. Então, o maestro que estudou 10 anos para poder reger a primeira vez, o pintor que fez não sei quantas telas e cursos e que sabe montar, fazer a sua própria tinta, montar o cavalete com a tensão da tela. São detalhes e técnicas que essas aí podem ser reproduzidas ou repassadas de um mestre para um instrutor. Mas e o estilo, a parte criativa, em que você se expressa e tentando se diferenciar do restante, né, da produção da sua época ou até daquilo que já foi feito como uma autoria original, né? Como se trabalha a inspiração, como se trabalha a criação propriamente dita? É na transpiração também? Também. E essa aí é a pergunta mais difícil, certo? De ser respondida por qualquer pessoa, qualquer artista, qualquer um. Porque é muito complexa, envolve tudo isso que a gente já falou. Envolve a informação, envolve você desenvolver esse olhar, envolve você ganhar repertório, você entender o seu contexto, né? Por que é que se faz um tipo de pintura hoje que é diferente de Michelangelo há 500 anos atrás, ou Leonardo da Vinci, sabe? Isso acontece por uma infinidade de detalhes. Mas certo? na tua trajetória pessoal, então, você deve ter talvez exemplos diferentes. Olha, uma obra, um quadro que eu tive um insight, eu pensei, eu tive uma ideia, fiz, ele saiu pronto, ou uma obra que eu briguei com ela durante um tempo para conseguir acabá-la e ela demorou muito mais tempo. Não necessariamente um vai ser melhor ou pior do que o outro como produto final, né? Mas para o método criativo tem essa oscilação? Sim, sempre tem. Agora, o desenvolvimento do trabalho de cada um, eu acho que tem a ver com esse percurso de cada um. No meu caso, eu sou engenheiro de formação, mas eu trabalhei na física durante 4 anos. Quase virei físico. Então, a ciência básica, ela foi muito importante para mim. E nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas a vida deu uma volta. Eu passei a ser artista e tal. E a ciência, toda essa base científica, ela informa meu trabalho completamente. Nos últimos 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, tudo que eu fiz em arte tem a ver com ciência. Tudo. Então, eu acho que não é porque a pessoa é um advogado, porque a pessoa é um médico, que isso não vai ser usado ou ele vai deixar de lado, de jeito nenhum. Normalmente, na definição desse trabalho que cada um tenta desenvolver, que vai tornar ele específico, que vai diferenciar ele, como você falou, de outros artistas, essa formação ela é muito importante. Conheço, por exemplo, médicos que se transformaram em artistas, engenheiros civis, dentistas, e de alguma maneira, cada atividade dessas, ela termina contribuindo de alguma maneira no trabalho desse novo artista, vamos dizer assim, como aconteceu comigo, e isso gera um desenvolvimento específico no trabalho que não aconteceria sem isso. Por exemplo, eu tenho uma série que é fotográfica, que eu chamo de Hubble,
onde eu uso imagens da NASA, essas imagens de galáxias e tal que a gente vê na internet, né, que eles publicam. Você batizou com o nome do telescópio que captou essas imagens. Então, isso tinha uma relação com a pintura que eu vinha fazendo, e eu fui lá e capturei essas imagens do site da NASA e comecei a trabalhar no computador, e o resultado foi essa série. Eu teria esse olhar para um tipo de imagem dessa se eu não tivesse essa formação, porque eu acompanho o Hubble desde que foi lançado, em 1990, certo? Naquela época. Então, é você. Totalmente. Não tem como, né? Não tem como. É muito fora da curva do que a gente pensa como lugar comum, porque se pensa, o artista, então jornalista é de humanas, então ele tem mais aptidão pro artístico. Não tem nada a ver, porque eu não pinto nem amarelinha no chão, sou péssima para isso. Mas você comentou sobre usar o computador no teu trabalho. Como que é? Como que você faz hoje? Como que é essa sinergia entre foto, pintura e o computador? Cabe computador nisso tudo? Quer dizer, você já falou que cabe, mas de que maneira cabe, e né? a tecnologia de uma forma ampliada, né? Sim, com certeza. No meu caso, tem a ver de novo com minha formação, porque eu comecei a programar quando eu tinha, acho que 15 anos. Eu era hacker quando não existia nessa palavra hacker. Lá em Recife já desbloqueava videogames e tal. Então, o computador está junto comigo desde sempre, sabe? Então, quando apareceu essa nova possibilidade de você trabalhar com arquivos digitais no computador, programas de edição de imagem, né, como o Photoshop, por exemplo, e então eu pude juntar isso com imagens como essas da NASA, por exemplo, que eu falei, ou qualquer outra imagem que você possa trabalhar. Eu também faço ilustração e uso muitas imagens que eu pego da internet e transformo completamente. Isso vem como uma solução quase que natural, no meu caso, porque eu juntei a fotografia, que foi por onde eu comecei, antes de pintar, diga-se de passagem. Eu fotografava como hobby. Foi a primeira aproximação de um pensamento visual, foi pela fotografia. E eu juntei essa fotografia com o computador. Então, daí para você gerar um outro trabalho dentro do campo artístico, foi quase que natural, sabe? E a gente está aqui no Jaguaré, tem uma comunidade no entorno e tem a arte de rua sendo expressada visualmente, principalmente através do grafite, né? Que é uma porta de entrada para uma referência de pintura também, né? É um suporte diferente, tá ao ar livre, tá num espaço de construção, né? De muros, de superfícies, prédios, etc. Mas que é, às vezes, o primeiro contato que algumas crianças, alguns jovens têm com algo parecido à pintura tradicional, vamos chamar de tradicional, né? Mas a pintura. Você entende que no futuro a inteligência artificial pode causar problemas para a criatividade das pessoas e pelos direitos autorais? Porque o que acontece, quando a gente fala repertório, né? Você se influenciar ou incorporar elementos de coisas que você já viu. A inteligência artificial, ela aprende através de tudo que já foi feito para devolver alguma coisa que vai se basear exatamente nisso, né? Algo que já foi feito. Não, é a criação a partir de uma base que já existia. A gente pode ter pintores que não vão ser humanos e nós vamos, de repente, nem descobrir que eles não existem? É possível. É possível que a gente nem exista mais daqui a um tempo, né? Pelo menos não como a gente é hoje. O ser biológico, isso dá um tema para muitos programas, sabe? Mas a inteligência artificial está aí para ficar e é uma ferramenta como outra qualquer. Mas é uma ferramenta muito poderosa que merece ser vista com muito cuidado. E hoje, do jeito que ela está hoje, eu acompanho isso, né? Como nerd que eu sou, sempre tô muito próximo e já usei um pouco, mas ainda é uma coisa muito, do ponto de vista artístico, é incipiente. O que é gerado através de inteligência artificial não é boa arte. Você pode até chamar de arte, você pode até chamar de pintura, mas não de boa pintura. Há uma diferença enorme, certo? Nesse aspecto aí. E o que não impede de bons artistas usarem isso como ferramenta, como sempre aconteceu dentro da história da pintura.
Há séculos, por exemplo, pintores europeus começaram a usar equipamentos ópticos, sabe? Como se você pegasse hoje um projetor de imagem para captar uma imagem e jogar na tela, e a partir daí você fazer o desenho, já esboçar a pintura e depois desenvolver. Quer dizer, um ponto de partida, às ponto vezes. de Tô sem partida. ideia, vou colocar aqui. Porque você é o caso perfeito. A gente sempre fala, quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo diz que é preciso saber dar a ordem para a inteligência artificial. Sim. Né? Ou seja... Já tem especialista nisso. então Especialista você já é por em criar natureza. o prompt para o... É o comando, né? O comando. Você já exatamente. sabe exatamente que comandos dar ali na hora do... Isso é igual ao pincel. O pincel é uma ferramenta, sabe? Por enquanto, a inteligência artificial também é uma ferramenta. Agora, ninguém próximo da tecnologia pode dizer em que isso vai se transformar, como isso vai ser usado daqui a todo 2 mundo anos. sabe já que não é como era, mas ninguém sabe o que vai ser, né? Ninguém. E está mudando numa velocidade que é o mais assustador. Para você, nesse contexto, como que a gente lida com coisas que... A arte contemporânea, como a música erudita, a música erudita hoje é chamada de erudita, mas ela era a música popular da sua época, né? A arte contemporânea ela vai mudando, porque a contemporaneidade é o período do tempo em que nós estamos. A gente chama de contemporâneo, que é do nosso tempo, né? É mais do que moderno, ou surreal, e por aí vai, né? Com relação às escolas de pintura. Em alguns momentos, foi uma questão de tecnologia. Vou dar um exemplo bem simples. Quando não existia a máquina fotográfica, o jeito de se fazer um retrato de uma pessoa era contratando um pintor, uma pintora e reproduzir com o maior requinte possível a figura humana ou a paisagem, o que se estava retratando ali. A partir da hora que veio uma máquina que faz a foto e traz a realidade do jeito que ela fica muito difícil para os pintores fazer um desenho mais real do que simplesmente a reprodução da máquina fotográfica. Por outro lado, muitos pintores foram responsáveis por mudar a sua época, né? Traduzir ou por uma criação diferente ou por uma técnica diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. O Cézanne, que pinta com a ponta do pincel, fazendo pequenas bolinhas e um pedaço da sua obra, e aí várias pessoas começam a pintar daquele jeito. Ou nesse último século XX, Jackson Pollock, que criou até um termo, né, foi criado para isso, action painting, né, pintura com movimento, porque nem encostava o pincel na tela, né, jogava tinta ou virava tinta, fruto das suas próprias condições, algumas até condições psicológicas, né, de alguém com problemas para resolver. Esses movimentos a gente vai continuar vendo ou é impossível, porque em cada lugar do mundo alguém está fazendo alguma coisa nesse instante e ninguém sabe o que vai prevalecer ou o que vai cair no gosto do público. Isso a gente nunca sabe, nem nunca soube, na verdade, né? Para usar um exemplo bem conhecido do impressionismo, certo? Na verdade, os artistas que são ditos impressionistas, boa parte deles nunca fez impressionismo na pintura, sabe? Por exemplo, Van Gogh nunca foi impressionista, embora seja classificado como impressionista. Muitas vezes tem uma classificação que é feita sempre a posteriori, em geral, para simplificar, para fazer com que a gente entenda melhor o que aconteceu naquele período, como foi que a arte se desenvolveu naquele período. Mas quando você está vivendo aquilo ali, é complicado, né? Porque tem muita gente boa tentando puxar o mainstream, para usar esse termo, da arte numa certa direção. Então, naquela época dos impressionistas, não tinha só os impressionistas, tinha muitas outras pessoas. Tinha os Fauve, tinha o orientalismo, tinha o naturalismo de Courbet, vários movimentos diferentes, liderados por pessoas muito inteligentes, muito interessantes, artistas interessantes. Mas o que define o que é o mais importante é a sequência histórica, né? O que vem depois. Quantas pessoas foram impactadas e por que tipo de arte. Então, é sempre uma coisa complexa. Agora, você tem uma ampliação muito grande de horizontes, porque você tem a internet e você tem hoje uma visão que é muito interessante, eu acho,
que tenta decolonizar, né, que tenta desconstruir esse mito de que só na Europa você tem bons artistas e que tem inteligência e tal. Hoje você tem artistas importantes no mundo inteiro, em qualquer continente, e obviamente para você lidar com uma massa de informação dessa é muito mais complicado. Eu tenho pena dos historiadores da arte de hoje. Bom, o acesso à informação, né, pode até intoxicar por tanta coisa que o Manuel Veiga, nosso convidado, falando sobre pintura aqui, está querendo dizer. Com certeza. Bom, vou trazer um pouco mais para a nossa realidade, porque tem muita gente que nos ouve e que quer trabalhar com isso ou já está ali aprendendo. Qual que é o mercado de trabalho hoje para quem pinta, quem acha que pinta bem, que tem talento, além, claro, de vender, né, a própria obra. Ou melhor, para quem quer vender também, né? Procurar uma galeria, exatamente. Procurar sites de internet, procurar escolas ou indicações de profissionais já estabelecidos, professores. Tudo isso é válido, né? Hoje a gente tem mais possibilidades, na verdade. Por exemplo, o Instagram hoje é uma ferramenta muito interessante, não só de você divulgar o que você faz, como eventualmente de comercializar. Isso tem acontecido, está acontecendo mesmo, né? Isso entra como um facilitador para quem está querendo começar ou mesmo quem já é bem estabelecido. Mas o circuito de arte ele é muito complexo, tem muitas instâncias, tem muitas pessoas atuando, são galerias diferentes, em cidades diferentes. Normalmente um artista ele tem sempre uma primeira possibilidade de comercializar localmente, seja lá onde ele estiver. Claro que os centros maiores eles têm uma demanda maior, porque naturalmente você tem mais gente no meio de uma população muito grande, você tem mais gente interessada em arte. E, inclusive, não só em ver, em conviver com cultura, mas eventualmente comprar, né? Então isso é uma coisa que tem melhorado, no Brasil tem melhorado bastante, né? Aí nos últimos 20, 30 anos, a partir de um boom que foi geral no mundo nos anos 80, e isso termina funcionando também como um agente fomentador do circuito artístico como um todo, né? Isso estimula mais gente a chegar perto da arte e a trabalhar profissionalmente com arte, porque você precisa de tempo, mas precisa também pagar as contas, certo? Isso que eu ia perguntar, porque é uma carreira que você não tem a previsibilidade de que todo mês eu vou receber um valor, que é o valor combinado, ou que é o valor que tem as vendas do meu produto, do meu trabalho. Para esse efeito, eu entendo que você falou, né? O Instagram ele ajuda você a se divulgar muito mais, mas é possível, por exemplo, pintar sob encomenda? E vou dar um exemplo realmente simples. Alguém que gosta de um trabalho, gosta do artista, fala, mas eu não tenho um espaço, a minha parede ela é menor do que o tamanho desse quadro. Eu gostaria muito de ter um quadro dele. Eu posso pedir na galeria, para um representante, ou até para o próprio artista, mandando uma mensagem. Puxa, você não faria para mim uma obra, só que um pouco menor, porque eu não tenho o espaço para poder colocá-la? É possível? Ou isso avilta, vamos dizer assim, a criatividade? Vou fazer sob encomenda, não é o tamanho que eu queria, porque eu fiz de um tamanho que era o tamanho que compunha o meu conceito. Não, eu acho que é perfeitamente possível. Eu como artista, para mim, isso é até um desafio, né? Muitas vezes você é chamado, por exemplo, para um projeto específico, como um que eu estou participando, que tem a curadoria de Laerte Ramos, um artista daqui, e você precisa fazer um trabalho que tenha no máximo 5 centímetros por 5. É bem pequenininho. É um mini trabalho. Quase uma foto 3x4. 3x4, 5x5. Exatamente, mas é uma ideia super bacana, porque assim você consegue fazer uma exposição enorme com muitos artistas, circular numa mala, literalmente, sim, de uma cidade para outra, e dar acesso a muita gente. Então isso é perfeitamente normal, é comum. Muitas vezes os artistas têm trabalhos assim, por exemplo, de tamanhos muito variados. Às vezes a pessoa nem sabe, porque viu no museu, viu numa galeria
E aí, nesse caso, normalmente são coisas maiores, de impacto e tal. Que não caberiam numa residência eventualmente, ou num escritório, numa empresa. Eventualmente não, mas normalmente são muitas escalas envolvidas e muitas séries de trabalhos diferentes. E o papel do curador? Você falou, tem a curadoria, as pessoas ouvem a palavra curador, mas acho que o ponto de vista de quem trabalha no meio, né, no meio artístico, e a curadoria pode ser para um festival de teatro, a curadoria pode ser realizada de diversas formas, né? A curadoria para as artes visuais, ela é algo que é capaz de influenciar o jeito dos artistas produzirem? Quando surge algum profissional muito requisitado para dar rumos, o curador ele acaba fazendo leituras e recortes, né, do ponto de vista pessoal dele sobre uma determinada área, um determinado tipo de trabalho, né? Como é para o artista trabalhar com o curador? Sendo o curador bom, interessante, aberto, pode ser uma coisa muito rica. Às vezes você começa a olhar o seu próprio trabalho de uma outra maneira, o que faz com que o desenvolvimento a partir dali seja até diferente, eventualmente. Então isso sempre pode ser uma oportunidade criativa, sabe? Fazer uma exposição com um curador assim, generoso e tal, pode trazer essa perspectiva, porque é como se você abstraísse, você sai do ateliê, você vai para um outro espaço, trabalhando com uma outra pessoa que não está no seu dia a dia ali e que por isso vai ter facilidade de fazer um sobrevoo, né, em cima do que você vem fazendo e criar esse recorte que pode trazer para o próprio artista uma visão diferente do seu próprio trabalho. Isso é muito rico. Ou seja, não é que nem um crítico, porque eu ia perguntar depois sobre os críticos de arte, né? Que às vezes são pessoas que não são artistas, né? Ou não têm a formação artística, mas vêm de outros mercados, eventualmente até o jornalismo. Né? Então eu escrevo sobre um assunto, eu escrevo sobre cinema para um portal na internet, mas eu não estudei na faculdade de cinema, ou eu não fiz um filme, ou eu não sou desse meio, não era roteirista, ou produtor, ou etc. Como lidar? Porque ao mesmo tempo você acredita que você está fazendo o seu melhor e pode ser alguém olhar e falar assim, o seu melhor não gostei. E aí, como prosseguir, né, nessa relação? Bom, mas para ser um artista profissional, antes de tudo, você tem que ter muita coragem, viu? Ter muita energia para tocar em frente, independente do que você vai ouvir, porque sempre a gente escuta de tudo. Isso certo? é uma boa lição para a molecada que eventualmente está ouvindo esse programa, né? Sem dúvida. Brenan, que era um artista lá de Recife, ele sempre dizia que o artista, antes de qualquer coisa, é aquele que insiste, sabe? Que tem realmente essa gana de apesar de dificuldades, porque são muitas, né? Ele vai em frente porque precisa fazer aquilo ali. Eu acredito, eu pessoalmente acho que se um artista pode dar uma contribuição para o circuito, ele precisa ter essa atitude de achar o lugar onde ele quer trabalhar e ter força e ter coragem de seguir por aí, de permanecer, exatamente, porque a arte, como qualquer outro campo do conhecimento humano, passa por modas. A cada 4 anos você tem uma moda diferente, certo? Como há um tempo atrás o grafite, por exemplo, foi uma moda, a fotografia foi uma moda, o vídeo foi uma moda, objeto, que são pequenas esculturinhas, assim, já foi uma moda. Isso sempre vai acontecer, isso acontece na filosofia, imagine nas artes plásticas. Só que se você está numa situação de uma moda X e o seu trabalho é Y, você vai ter muito mais dificuldade de mostrar, você vai ter muito menos convite para exposições e tal. E talvez até isso signifique dificuldade de vender também, eventualmente. Mas aí entra essa resiliência. Ou seja, né, você não vai receber só aplausos e às vezes você tem que brigar para conseguir o espaço. É isso aí, sempre. E como é lidar com algo que pertence a você, mas cujo valor são outros que definem? Né? É porque você não tem como comparar. Eu posso comparar os salários entre pessoas que trabalham como assistente de enfermagem em vários hospitais. E a gente vê, então esse hospital paga assim, esse paga assado, esse é o horário diferente. Mas, né, entre pintores, entre artistas, né, onde a subjetividade ela permanece, né, quanto vale? Não é assim, né? Esse aqui gastou tanto de tinta e tanto de pincel, então vai custar tanto. Não é por isso que se faz o preço, né? Sim, isso é complexo, né? Mas, na minha opinião, deveria ter sempre a ver com demanda,
se você tem demanda, Pessoas interessadas. pessoas interessadas pelo seu trabalho, isso ajuda você a ajustar o preço de acordo. Porque, enfim, na minha opinião, não adianta você cobrar um valor muito alto se ninguém quer aquilo ali, se ninguém está pagando por aquilo ali. Isso não Mas seria... acontece. Então, mas aí No não seria muito circuito hoje. difícil de, sei lá, o sujeito que quer vender um carro. Não importa que ele ache que o modelo dele do ano tal vale 10, se no mercado as pessoas pagam 8. Então ele não vale 10. Similar, é isso aí. Agora, cada um tem a sua estratégia. Tem artistas que preferem, por exemplo, ter o conforto de uma remuneração regular. Então vão dar aula em universidades, em escolas e tal. E fazem a carreira, ou tentam, na medida do possível, em paralelo, levar essa carreira e, eventualmente, o mercado também, vendendo. Outros não, outros preferem ter um foco total, como é o meu caso. Eu sempre Teu trabalho busquei está no isso. ateliê, né? A tua Tá no obra ateliê, autoral. Tá no ateliê. Eu dou aula, mas é um dia só na semana, certo? Para eu ter aquele regular psicológico, entendeu? Mensal. Mas eu vivo realmente do que eu faço há 25 anos, pelo menos. E não é fácil. Então, nesse aspecto, eu acho que o artista tem que ter esse espírito empreendedor também. E precisa aprender um pouco sobre o mercado, ou muito. Né? Porque você vai lidar com o mercado, você vai lidar com o cliente, você vai lidar com intermediários, que são as galerias, por exemplo. O seu depoimento é espetacular, porque ele traz para o nível da realidade de quem não consome ou não é produtor de conteúdo cultural, o que é importante no trabalho, porque muitas vezes as pessoas elas acham que é só um hobby. Sim, pois é. E puxa, você trabalha com o quê? Sim. Ah, não, esse é o meu trabalho. Isso me exige horas de dedicação, pesquisa, estudo, inspiração, conhecer o mercado onde eu atuo. O mercado, isso também requer muito esforço, porque hoje em dia o circuito de arte ele é muito complexo e gira muito dinheiro. Isso também as pessoas não sabem. São bilhões e bilhões mundo afora. É uma coisa que dos anos 80 para cá, principalmente, o mercado de arte explodiu, né? Então virou uma nova opção dentro de tantos outros mercados financeiros. Hoje em dia... Você disse para pessoas que, por exemplo, investem em artes, não pensando na sua experiência estética, no quanto aquilo lhe traz de prazer, na alfabetização visual, de ter um ambiente, um local agradável, mas que de repente eu adquiri um produto, esse quadro ele vai se valorizar com o tempo e eu posso recolocar ele no mercado com alguém pagando mais do que eu paguei por ele e obter um lucro. Sim, também isso. Hoje em dia, obras de arte muito caras, importantes, são usadas até como garantia em contrato. Isso está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, é uma coisa louca, sabe? Se eu não te pagar, você leva aqui a minha escultura. E também pessoas que têm muito dinheiro diversificam. Em vez de ter tudo aplicado num banco, você tem em obras de arte, que são objetos que você eventualmente coloca embaixo do braço e leva para qualquer lugar. E que não perdem valor também, né? Pelo contrário, eles só crescem, né? Obras de arte importantes normalmente não perdem, sabe? Muito interessante. Eu acho interessante a gente ver como, além de artistas, né? Quem está aqui com a gente, sempre vem pelas conversas artísticas aqui, precisa ter muito um quê de empreendedorismo e de coragem, porque eu não consigo imaginar o que seus pais, enfim, na época que você estava bem empregado numa multinacional, né, formado pela Universidade Federal, falou, eu vou viver de arte. E aí, peitou todo mundo e foi. Sim, só posso dizer que tive apoio só. Lá em casa, meus pais sempre confiaram na gente, né? Ai, que coisa boa. Sim, isso nem sempre não é acontece. Sempre, exatamente. Mas isso é bom para os pais, mães, avós que nos escutam nesse momento, né? As trajetórias individuais, elas são singulares. Sim, singulares. Mas, eu acredito que dinheiro deveria ser uma consequência, né? Principalmente em arte. Qualquer bom artista mereceria ser bem remunerado como qualquer profissional, né? Não importa a área. E o produto cultural hoje, como ele está inserido nesse circuito muito maior, internacional, então não precisa nem falar mais nada, nem justificar mais nada. O circuito é muito forte. É uma indústria, né? Que emprega muita gente, que movimenta muita
muita energia no mundo todo. Então, no Brasil hoje, se você for olhar, você tem uma rede de profissionais muito qualificados. Isso vem melhorando, né, nos últimos 20, 25 anos. Pessoas ligadas a museus, a galerias, ao comércio da arte também, eventos diversos ligados à arte. Então, isso significa uma outra oportunidade de giro econômico, né? A arte também contribui para isso hoje. E para a gente poder encerrar, para quem está ouvindo, mas não te viu e não viu o seu trabalho, como fazer? Pode acessar meu site, que é bem completo, que é meu nome, manuel.veiga.com.br, e lá o pessoal pode ver várias séries diferentes, pinturas, essas séries fotográficas que eu falei, a Hubble, Matéria Escura, mas tem documentários, entrevistas comigo, tem fotos de exposição, textos diferentes. E tem um canal de contato, se alguém quiser se tornar aluno, aluna? Com certeza, tem um contato lá pelo site, também eu uso Instagram, Facebook, é só procurar Manuel Veiga, um sujeito com chapéu, sou eu. Não tem erro. Manuel Veiga, o hacker da pintura, podemos dizer assim. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar contigo. Espero que muita gente também, como nós, tenha ficado inspirado aí pela sua paixão. Prazer foi todo meu. Uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. Até a próxima. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.